Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio César do P1 e hoje na nossa série 42 lições sobre discipulado, nós vamos falar sobre as lições 1 e 20 do nosso livro, a importância do discipulado para a igreja e a contribuição com o corpo de Cristo. Vamos lá? Lição 1, a importância do discipulado para a igreja. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Leremos o versículo 18 até o versículo 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: "Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens." No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Atenção, atenção! Venham todos! Inauguração da comunidade de Jerusalém. Não foi assim que começou o ministério de Jesus. Ele não fez nenhum culto de inauguração, não espalhou cartazes pela cidade, não colocou uma frase de impacto e muito menos quis atrair e impressionar as massas com títulos. Nenhum carro de som passou pelas ruas anunciando: "Estará conosco, não o pastor, nem o mestre, muito menos o apóstolo, mas o Deus Jesus." Jesus não inicia o seu ministério pedindo recursos para alugar um prédio, não faz campanha para ter associados, não adota modelos, não se filia a ordens e nem tem um CNPJ. Jesus começa o seu ministério com apenas 2 pescadores. Não é de se admirar que todas as coisas que julgamos tão importantes como o templo, a denominação, os recursos e tantas outras ferramentas do ministério não estão presentes quando Jesus dá o início ao maior empreendimento do mundo? Por que não vemos coisas pelas quais muitos cristãos brigam e estão dispostos a viver e morrer por isso? Não estou minimizando as coisas. Apenas temos que reconhecer que isso não foi, não é e nunca será a essência do ministério. Existem igrejas sem templo, sem recursos, sem um nome com peso denominacional ou histórico e que são ótimas igrejas. Para chamar 2 pescadores simples para a inauguração do seu projeto, Jesus não oferece cadeiras confortáveis, boa recepção ou boa música. Na verdade, além de não oferecer, ele faz exigências. Ou melhor, uma única exigência: sigam-me. Na ótica de Jesus, o ministério só precisava de uma coisa para começar: discípulos. E quando falo sobre ministério, não estou falando necessariamente do ministério pastoral, mas de tudo o que fazemos para Deus na igreja ou fora dela. No fim das contas, é disso que se trata: fazer discípulos. Assim anunciou o ministério de Jesus com aquilo que não poderia faltar. Assim, precisamos iniciar e desenvolver qualquer ministério. Tudo o que fazemos deve ser para transformar pessoas em autênticos seguidores de Jesus, ou seja, fazer discípulos. Um exemplo pode esclarecer essa ideia. Verdadeiros discípulos de Jesus adoram e por isso a igreja tem um ministério de adoração. Infelizmente, muitos se esquecem da essência e passam a brigar pelo estilo de música, a maneira de cantar, etc. Esquecemos-nos da essência e passamos a adorar a consequência. Este é só um exemplo, mas isso pode acontecer em todas as funções, cargos, ministérios, etc. Nunca se esqueça de tudo que fizer. Antes de qualquer coisa, você é um discípulo de Jesus que precisa fazer mais discípulos. Essa é a essência do seu ministério. Aqueles 2 pescadores deixaram suas redes para entrar para a história do mundo como discípulos de Jesus e propagadores da salvação. Depois de mais de 2000 anos, o discipulado continua a crescer. Pessoas continuam a fazer discípulos. Sim, Jesus estava certo. Para revolucionar o mundo, ele não precisava da multidão ao seu lado, precisava apenas de discipulado. Os motivos de oração dessa lição são: primeiro, ore para que a igreja brasileira entenda a importância do discipulado. Segundo, ore para que nossas igrejas parem de discutir e perder tempo com coisas supérfluas. E terceiro, ore para que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Lição 20. Contribuição com o corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Leremos os versículos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor,
na medida em que cada parte realiza a sua função. Não há nada mais gostoso, saudável e apaixonante do que a Igreja de Jesus Cristo quando ela funciona de verdade. Quando as pessoas trabalham e se submetem umas às outras, quando querem alcançar o perdido, quando valorizam o tempo com Deus e, principalmente, quando existe amor genuíno entre as pessoas. O livro de Atos, no capítulo 2, descreve uma igreja com essas características e o resultado é que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Todos querem participar de uma igreja que funciona bem. No texto de Efésios, capítulo 4, versículo 15 e 16, Paulo diz que a igreja cresce e é edificada quando, pelo auxílio de todos, cada um faz sua parte com amor. Pode parecer uma afirmação forte, mas acredito que não é possível que todos trabalhem com amor, cada um fazendo a sua parte, se não houver discipulado eficaz. Quando existe o discipulado, o corpo de Cristo é quem ganha e, consequentemente, muitas vidas são salvas. Algumas vantagens do discipulado para a vida da igreja. Primeira, as pessoas são pastoreadas. Muitos ainda têm a ilusão de que um único pastor conseguirá pastorear uma igreja inteira. Isso não é possível. O pior é que alguns pastores também têm essa ilusão. O próprio Jesus, embora fosse seguido por uma multidão, na verdade pastoreou apenas 12. Isso porque ele discipulou apenas 12. Lembrando que Jesus estava com eles em tempo integral e eles também tinham o tempo integral com Jesus. Caso um pastor queira ter uma igreja com mais de 12 membros, ele precisa de células e principalmente discipulado. Mas embora alguns pastores tenham percebido isso, é difícil tirar essa ideia de superpastor que faz tudo devido à cabeça de algumas ovelhas. Muitos ainda acham que o pastor é responsável por pastorear todas as pessoas e acabam cobrando do pastor uma atenção que ele não poderá dar porque não pode discipular uma igreja inteira, ou não irá mudar nada, pois trata-se de tomar um café, fazer uma visita mensal ou trimestral, para poder dizer que esteve com o pastor. Sendo assim, igrejas que não entenderam a importância do discipulado não podem ter qualidade no pastoreio. Quando a igreja entende a importância do discipulado, quando ela entende que o pastor não conseguirá discipular a todos e por isso discipula alguns que discipularão mais alguns e assim por diante. Quando todos entendem que precisam ser discipulados e não necessariamente pelo pastor. Quando todos entendem que também precisam discipular e cuidar. Essa, sim, é uma igreja que tem qualidade no pastoreio. Uma igreja onde todos são pastoreados de maneira individual e muito mais eficiente. Segundo, as pessoas trabalham. No texto de Efésios, diz que a igreja cresce à medida que cada parte realiza a sua função, ou seja, à medida que todos trabalham. Vivemos num tempo difícil de muita correria e as pessoas estão sempre cansadas. Não é raro vermos pessoas dando desculpa do cansaço para não fazer as coisas para o Senhor. Mas em uma igreja onde o discipulado acontece, o trabalho flui. Isso porque eu quero ver o meu discípulo trabalhando e ele quer ver o seu discípulo fazendo o mesmo. Quando há um acompanhamento individual nesse sentido, a motivação para o trabalho é maior e, consequentemente, os resultados são mais expressivos. Terceiro, as pessoas se amam. O texto de Efésios diz que a igreja cresce quando as pessoas trabalham em amor. Não será produtivo o trabalho forçado no corpo de Cristo. Uma coisa é fazer, outra coisa é fazer com amor. Por esse motivo, Paulo aconselha aos coríntios: façam tudo com amor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14. Através do discipulado, aprendemos a amar nossos discípulos e discipuladores. Primeiramente, porque decidimos amar. Amor é, antes de tudo, uma decisão. Cristo decidiu nos amar, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Não foi o sentimento, mas a decisão de nos amar que mostra como a graça de Deus se manifesta. Assim também, quando decidimos discipular, cuidar de alguém ou sermos cuidados, o sentimento ainda não está presente, mas com o tempo ele começa a surgir. Depois de tempo sendo cuidado ou cuidando, é natural surgir afinidade, carinho, afeto e, posteriormente, o sentimento de amor que sucede a decisão de amar. Em segundo lugar, as pessoas se amam porque aprendem a produzir aquilo que recebem. Uma criança maltratada aprenderá a maltratar. Uma criança amada aprenderá a amar. Assim, são também os discípulos.
Eles recebem tanto amor por parte de seu discipulador que só podem reproduzir isso e o ambiente da igreja só poderá ser amor. Existem tantos outros motivos pelos quais a igreja é beneficiada com o discipulado, mas estes são apenas alguns deles que nos ajudam a experimentar o que está em Efésios. Uma igreja que cresce porque todos são pastoreados, todos trabalham e todos se amam. Eu quero fazer parte de uma igreja assim. E você? Os motivos de oração dessa lição são: primeiro, ore para que a igreja entenda o conceito correto de pastoreio e discipulado e assim sejam pastoreados com qualidade. Segundo, ore para que na igreja de Jesus todos trabalhem. E terceiro, ore para que haja amor genuíno entre todos da igreja. Que tudo seja feito com amor. Ore pela sua vida para que você faça as coisas com amor. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha. Se você tem algo a nos acrescentar sobre discipulado, deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo abençoou a sua vida, compartilhe ele com seus amigos, com seus irmãos de igreja. E vamos nos aprimorar nesse mandamento de Jesus, que é fazermos discípulos. Deus abençoe todos vocês e lembre-se, somos todos unidos por Jesus Cristo.